Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos. Começando mais uma live aí no canal M7 Sports. Desde já quero agradecer a cada um de vocês. Se puder, se inscreva no canal, dê o like e ativa o sininho pra gente estar sempre junto aqui comentando bastante de futebol, né? Desde já vamos começar a falar ainda sobre a derrota do Corinthians, né? Na pré-Libertadores. Corinthians é eliminado, vai ter que jogar a Sul-Americana. Vamos falar bastante ainda sobre a derrota do São Paulo e o clássico que tá vindo aí no final de semana. O clássico do Corinthians, de Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. No final de semana, vamos falar bastante também sobre a contratação de Lucas Evangelista, sobre os árbitros aí que tá repercutindo muito sobre o Campeonato Paulista, né? Vamos falar bastante sobre os árbitros aí que vai estar apitando essa final. E vamos mais uma live aí. Se inscreva no canal, deixa o like e bora pra mais uma live aí. É isso, rapaziada, estamos aí de volta. Ontem não deu pra gente estar fazendo a live, então a maioria das pautas aí que era pra gente estar comentando ontem, a gente vai trazer pra live de hoje, né? Não deu pra mim fazer a live porque ainda não dependo do canal, eu preciso trabalhar, então ontem na correria não deu tempo de estar fazendo, mas estamos aí, sexta-feira, uma ótima sexta-feira pra você. Um ótimo aí começo de fim de semana, de final de semana aí. Sextou aí pra todo mundo aí. Bora pra mais uma live aí. Infelizmente aí meu Corinthians não conseguiu tá vencendo. Meu Corinthians aí acabou ficando nessa fase aí, nessa pré-Libertadores, né, rapaziada? Verdade é essa. Vamos comentar bastante, vamos estar falando bastante. Aproveita e já deixa aí sua mensagem aí. O que você achou dessa derrota do Corinthians aí? Dessa derrota não, eliminação, porque o Corinthians venceu, mas não conseguiu se classificar para a próxima fase de grupos da Libertadores. Resumão da partida. Vitória do Corinthians por 2-0, mas insuficiente para reverter o placar de ida. Gols de Félix Torres e Carrilho, né? Carrilho, cada um fala de um jeito. Expulsão de Leonardo Souza, o brasileiro foi expulso. E no último minuto, o Mateuzinho acaba perdendo uma grande chance. Então o Corinthians começa bem a partida, né, rapaziada? Pra falar a verdade, o Corinthians é uma das melhores atuações. Poderia ter feito mais, poderia. Poderia ter feito bastante, né? Mas acabou não sendo o suficiente. Mais uma grande partida aí do Corinthians. O torcedor corintiano entendeu que o time foi bem, brigou, lutou, mas o Corinthians foi eliminado não pelo jogo de quarta-feira, mas sim pelo jogo lá no Equador contra o Barcelona. Foi um fiasco aquele jogo, perdeu 3-0 e um placar de 3-0 é muito difícil de estar revertendo. A verdade é essa, que qualquer time para reverter um placar aí de 3-0 é muito difícil, ainda mais em Libertadores. Vamos falar também do pouco que correu o jogo, né? Que nem eu falei esse dia, acho que foi um jogo que eu vi do Bahia, né? Do Bahia contra o The Strong, né? Time lá da Bolívia, da altitude. Mas foi que eu falei, quando eles vêm jogar aqui no Brasil e a gente precisa tá fazendo um resultado, o goleiro deles acaba segurando muita bola para bater o tiro de meta, essas coisas. O árbitro não pune, né? Vai punindo só lá pro final do segundo tempo. Mas praticamente a partida não existe, né? O resultado tem que ser feito no primeiro jogo
que se vem pra cá e vem segurar resultado, aí fica um jogo muito picotado, muitas faltas. Tiro de meta, o goleiro acaba demorando 2, 3 minutos só pra bater o tiro de meta. Então, Libertadores é isso, né? A gente não pode estar reclamando. Sempre foi assim. Não vai ser agora que vai mudar. Libertadores sempre foi isso. Então não adianta o torcedor corintiano ficar nesse choro aí de tempo, que a bola não andou, que o jogo não correu. Que isso é Libertadores. Libertadores é isso. Se quisesse realmente tivesse um jogo mais aberto, teria que ter feito o resultado lá, ou teria que se segurar lá no Equador. Mas o time não fez. Então, se falando da partida, né? O Corinthians começa bem no primeiro. Parece que foi 20 segundos, 30 segundos. O Yuri já tem uma cabeçada no gol. A bola acabou saindo. Mas o Corinthians fez um gol no primeiro tempo, o que foi muito bom, né? Aí demorou muito tempo para Memphis entrar no jogo. O William Alberto também não chegou nenhuma bola para ele. Não vou falar que ele foi mal, porque também não chegou, né? Chegou poucos. Muito cruzamento na área. Se eu não me engano, parece que foi 42 cruzamento na área. Então muita bola alçada. É onde o Corinthians fez os 2 gols, né? Mas já que deveria ter colocado um atacante alto lá, acho que é um atacante para cabecear, já que o Ramon Dias entra com o time mal escalado, no meu ponto de vista. Ele mesmo, pra mim, eu acho que ia entrar Romero, né? Entrar Romero já de primeira, 3 atacantes. O Memphis flutuando ali, né? Mas não, ele entrou com os 3 volantes. Aí já nos 30 minutos do primeiro tempo viu que precisava do resultado, que precisava ir para cima, e colocou mais um atacante e realmente deu certo. Ramon Dias foi bem nessa partida, muita gente criticando ele, mas ele perdeu no jogo de ida, né? Porque no jogo de volta aqui na Neoquímica Arena ele foi muito bem, para falar a verdade. Falar a verdade aí, o Ramon foi bem, escalou. Começou mal, mas já não perdeu tempo, já mudou o time no primeiro tempo mesmo. Conseguiu o primeiro gol no primeiro tempo. Demorou um pouco para sair no segundo, saiu muito tarde o gol no segundo tempo, né? Se tivesse saído um pouco antes, seria muito melhor. Mas foi isso, o Corinthians aí fez o segundo gol, né? Segundo gol lá pro finalzinho, quase no finalzinho da partida. Demorou mais de 5 minutos para validar o gol, né? Demorou uma eternidade. E mesmo assim, o nosso querido VAR, nosso querido árbitro aí deu só 6 minutos de acréscimo. Só para validar o gol foi 5. Então, na Libertadores os árbitros não costumam dar acréscimo muito alto, né? Então, sempre é 5, 4, 6 minutos, né? Não é que nem aqui a arbitragem aqui no nosso futebol brasileiro que corretamente, se o jogo ficou parado mais 5 minutos só para validar o gol, então, né, tem que fazer o certo e dar os acréscimos corretos. Então, acho que os árbitros sul-americanos aí na Libertadores acabam errando muito aí. E fica aquele jogo meio picotado, né, muito tempo parado. Toda hora um jogador cai no chão. Mas isso é tanto eles que fazem. Eu acredito que, do meu ponto de vista, os times brasileiros, né, que agora vai participar tanto da Sul-Americana como da Libertadores, tem que aprender a fazer esse tipo de coisa. A verdade é essa. Isso faz parte do jogo, infelizmente, mas faz parte. O jogador ficar caído, cair de novo, Então, meu ponto de vista, alguns times brasileiros aí, quando precisar do resultado, tem que aprender a fazer esse tipo de coisa. É anti o esporte, mas isso é Libertadores, é assim que funciona. Sempre foi assim. Então, né, tem que segurar, dar aquela catimbada e sofrer ali, ficar ali no chão.
E quando for sua vez de correr atrás do resultado, você tem que fazer os gols rápido, porque tempo não vai ter. Então, derrota do meu querido Timão aí, mas também, rapaziada, vamos falar aqui, mandar um papo reto. O time do Corinthians não é terra arrasada, né? Não é... Claro, o torcedor corintiano vai ficar triste aí pela derrota, que é o principal campeonato que a gente tem aqui no nosso país, na no nosso continente sul-americano. Mas o time do Corinthians, rapaziada, é um time em construção. O torcedor corintiano, eu acredito que grande parte entende isso. Porque a gente saiu de uma zona de rebaixamento para uma pré-Libertadores. A gente conseguiu um feito muito grande, né? Mas é um time em construção, né? Tem muitos jogadores novos, jogadores que se adaptaram muito bem, mas é um projeto. Tem que ter um projeto, tem que ter um plano. Esse ano não deu, mas é brigar para estar o próximo ano na Libertadores, é brigar por título aí, tem final do Paulistão, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, Sul-Americano. Então é assim, não deu, falhou no primeiro jogo de ida, mas a gente precisa focar agora, o torcedor corintiano precisa focar agora na final do Campeonato Paulista, que é uma grande final contra o seu rival, né, Palmeiras. Então, não é terra arrasada, é um time ainda que tá, no meu ponto de vista, ainda é um projeto ainda que está em construção. Tem jogador que não fizeram nem um ano de Corinthians ainda, né? Jogador que não fez nem um ano de Corinthians. E a gente vê alguns projetos aí de alguns times aí, demora, e é assim que funciona. O o grande Bahia se classificou ontem, né? Para a fase de grupo aí da Libertadores. Foi um jogo difícil, conseguiu fazer 1-0 e conseguiu se classificar aí, né? Então é um projeto do Bahia. O Bahia tá indo muito bem. Teve um ótimo começo de Campeonato Brasileiro no ano passado. No final ali, pro final ali deu uma caída, né? Mas é um projeto. Tem um pouco menos, talvez, de investimento que o Corinthians. Mas tem contratado jogadores, tem contratado alguns bons nomes. E então é um projeto aí do Bahia. E o torcedor corintiano precisa entender que também é um projeto aqui do lado do Corinthians. Tem que ter... o problema é que o Corinthians, rapaziada, o Corinthians ficou um bom tempo aí na mão de alguns caras aí que sugaram o clube, né? Então, agora que o Augusto Melo gastou muito, realmente fez um monte de cagada, mas ele conseguiu montar um bom time. Não é um bom time. O time do Corinthians pode brigar? Pode. O time do Corinthians pode chegar numa final de Copa do Brasil? Pode, né? Pode. O time do Corinthians pode brigar pelo Brasileiro? Talvez, porque aí precisa de elenco, né? Precisa de elenco, precisa de ter mais jogador reserva, precisa de ter um bom lateral direito aí para fazer uma sombra no Mateuzinho, que foi bem, né? Meu ponto de vista errou ali a bola no final, mas talvez é no momento aí de ter um pouco mais de tranquilidade, finalizar melhor, mas é assim mesmo, é futebol. Mas precisa agora ter um bom lateral esquerdo, né? Aí tem um Bidu também que joga bem, mas agora tem um argentino, né? Andileri, né? Pra fazer a esquerda do Corinthians. Precisa de um lateral direito, né? Fazer uma sombra aí, o Léo Maná não dá, né? Infelizmente é cria da base do Corinthians, mas não dá. Precisa de um jogador mais pronto aí pra estar vestindo a camiseta do Corinthians. A zaga tá ok, o meio de campo precisa, eu acho que de mais umas duas peças aí, talvez, né? Um meia, porque o Coronado não tá bem, não tá jogando. No meu ponto de vista, eu acho que o Corinthians devia atrás de outro e deixar o Coronado, né? Ver se consegue aí esperar terminar o contrato dele e liberar ele, porque ele é um jogador muito caro para ser reserva do Garro, então não faz sentido, né?
Faz sentido nenhum ter um jogador ganhando 2 milhões sendo reserva. Então precisa ter algumas mudanças aí no time do Corinthians, mas não é terra arrasada de ninguém. Ramon Dias pra mim continua no cargo, tá na corda bamba, tá. Tudo vai depender desse final de semana, aonde ele vai enfrentar o grande rival Palmeiras. Se ele for bem, já sabe, né? Vai continuar no cargo. Se ele for mal, se o Corinthians perder de 3-0 agora, nesse final de semana, já era, ele não volta mais. Mas se o Corinthians for bem, conseguir um grande primeiro resultado aí no primeiro jogo, ele continua no cargo. Pra mim tá indo bem. O erro dele foi ter inventado aí no primeiro jogo de ida contra o Barcelona. Ele inventou de colocar 3 zagueiros, mudou a estrutura do time, mudou o jeito de jogar do time, deixou o Carrilho no banco, colocou o Bidon, coisa que não era jogo para Bidon. Aquele jogo lá é um jogo... O time do Barcelona é muito físico e o Bidon é muito franzino ainda, não tem como ficar disputando em corpo com o time do Barcelona, então ele errou completamente aí. Mas também ele não tinha Ranieri, né? Não tinha o Martins, sentiu um pouco antes da partida. São jogadores que fazem a diferença na marcação, né? A gente entende. Mas Corinthians perde aí. A sua terceira vez que perde, infelizmente, na pré-Libertadores aí. O Corinthians precisa começar a ter mais tradição aí nessa Libertadores, mas tem que trabalho, rapaziada. O torcedor corintiano tem que entender que é trabalho. Tem que ver aí que não é da noite pro dia que ele vai ter um time pronto, vai ter um time organizado, vai ter um time muito bem arrumado aí. É trabalho, não adianta. Aí o Corinthians está eliminado da Libertadores. Tem a final aí, mas é isso, rapaziada. O pessoal tem criticado bastante aí o jogo do Memphis, né? Pra falar a verdade. Estão cobrando muito o Memphis. Porque, né? Não trouxe nenhum resultado aí. Não fez uma boa partida. No meu ponto de vista, pra mim ele foi mal, né? Na quarta-feira contra o Barcelona. Jogou razoavelmente, mas não chamou a responsabilidade de um craque que precisa chamar, né? Tinha que ter chamado um pouco mais a responsabilidade. Quem chamou bastante a responsabilidade e não tá bem ainda, não tá 100%, foi o Rodrigo Garro. Jogou muito quarta-feira, correu. A gente vê que ele não tá no mesmo nível do ano passado, mas o que o argentino corre, o que a gente não se dedica aí é brincadeira, né? Sem comparação. Mas o Memphis aí, eu gosto muito do futebol do Memphis. Eu acho que ele é um craque de bola, mas infelizmente aí essas últimas partidas aí ele tem deixado a desejar muito aí com a camiseta do Corinthians. Então eu acho que ainda não tá na hora de ter aquela cobrança. Tem muita gente aí querendo mídia em cima do Memphis aí, né? Felizmente a imprensa é isso mesmo. Mas é isso. O Memphis aí tá numa má fase. Tem dado mais assistência do que feito gol. Acho que faltou um pouco de Memphis quarta-feira. Faltou. Mas ele tem tudo aí pra continuar seguindo aí. Talvez sendo campeão em cima do Palmeiras aí. Acho que já tá um grande feito aí pro holandês. Ainda mais se ele fazer uma boa partida nesse final de semana ou na próxima final, que a data ainda não tá tão definida assim, né? Talvez seja na quinta, na quarta, sei lá quando vai ser. Porque tem data FIFA agora, final de semana.
Aí tem muito jogador convocado, né? No outro final de semana, na verdade. E tem muitos jogadores aí que foram convocados. Parece que no Corinthians tem 6 jogadores que foram convocados. No Palmeiras também parece que tem mais 6 jogadores que foram convocados aí para suas seleções. Então vai faltar muito jogador aí e parece que vai ser dia 27 a partida. Talvez dia 27, né? Parece. Ou na quinta. E talvez o Corinthians joga já no sábado pelo Brasileirão, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas parece que a partida vai ser na dia 27, quinta-feira. O último jogo da final aí. E a CBF quer que o Corinthians já joga no sábado. Então, é loucura, né? Esse negócio aí da CBF. Mas voltando aqui pro Memphis aqui, que o pessoal tem criticado muito. Eu acho que tá faltando um pouco de futebol, tá? Mas ainda não é o... Acho que dá pra segurar um pouco ainda as críticas. Ele foi muito bem pra... É que torcedor é momento, né? Mas o que esse cara fez aí, assim que ele chegou no nosso futebol, foi brincadeira, rapaziada. Ele fez alguns gols aí. A verdade é essa. O Memphis fez alguns gols que salvou o nosso time aí, o Corinthians, de cair, né? A gente viu alguns gols aí que foram gols de 3 pontos. Então, vamos dar uma segurada aí na cobrança aí. Vamos esperar mais um pouco. Eu acho que se ele for mal agora contra o Palmeiras aí, que dá pra ir pra cima para cobrar o nosso holandês aí. Mas por enquanto aí, né, tá nisso. Por enquanto tá nisso. É porque ele ganha muito, né, rapaziada? A verdade é essa. Acho que a cobrança maior em cima dele aí é por causa do salário, né? Mas vamos ver aí essa final aí. Vamos ver como ele se comporta nessa final aí. Esperamos aí que nosso querido Memphis aí faça uma boa partida final de semana. Vou colocar os gols aqui, rapaziada. Vou colocar algumas coisas aqui pra gente estar comentando em cima dessa partida. Essas imagens aí, imagem da Casa TV, né, rapaziada? Dá um play aqui pra gente ver o primeiro gol aqui. Comentar em cima. Muito bem aí o Félix Torres, né? Uma ótima cabeçada. Não comemorou, né? O time dele desde pequeno aí. Então o Félix Torres aí, ótimo gol, né? Golaço por sinal, né? Um golaço aí do Félix Torres. Comenta aí o que vocês acharam desse gol aí do Félix Torres.
levantamento, olha o toque do Félix! Gol! Ali por volta ali dos 40, né? Do primeiro tempo. Esse aqui é o lance do gol. Pressão total do Corinthians. Garro levantou, segunda trave, Gustavo Henrique, olha o meio, pra avaliar aí esse gol aí, se o Carrilho tá impedido ou não. Mas é um ótimo gol do time do Corinthians. E aí? Anulado ou não anulado? É ou não é? Carrilho! Gol! Faltava só mais um gol aí. Ao nosso querido Mateuzinho aí. Pega essa bola aí, vai. A bola do jogo, né? Vai fazer história, Mateuzinho. Mateuzinho, infelizmente você isolou, mas aí era a bola do jogo, né? Pra fazer aquela história. Faz a bola aí 3x3, vai pros pênaltis aí. Aí pro torcedor corintiano podia... Pera aí. Aí, rapaziada. Deu um probleminha aqui na câmera aqui, mas já voltamos. Então, um golaço aí do nosso querido Félix Torres aí. E o Corinthians ficou nisso, 2x0, não conseguiu se classificar. Eliminado aí da fase da pré-Libertadores aí 3 vezes. Primeira pro Tolima, segunda pro Guarani e agora pro Barcelona de Guayaquil. Então, é isso, mas também não é terra arrasada de ninguém não, né? E quarta-feira também, né, rapaziada, teve o jogo do Carioca, né? Queria falar com vocês, muita discussão no Carioca, né? O Flamengo ganha de 2x1 do Fluminense, um gol do Wesley, outro do Juninho, né? Contratado essa temporada. E o Keno desconta aí pro Fluminense, né? 2x1. Mas o Carioca, ele é muito várzea nessas paradas. Só ter clássico que é muita confusão, né, rapaziada? Então, acho que o futebol carioca precisa melhorar um pouco nessa questão aí. Os jogadores mesmo, não tô falando nada de torcida, nem essas paradas não. Tô falando de jogadores aí quando tá muita confusão. Todo clássico aí no Carioca tem polêmica, tem briga aí, tem alguma coisa, né? E acaba manchando um pouco aí do futebol carioca, coisa que não é legal, né? Mas Flamengo vence. Destaque da partida aí foi a confusão aí do Luiz Araújo em cima do Mano, né? Questão do debate de bate-boca, que eu acho bacana. Acho que isso faz parte do jogo, né? Sem mimimi. Acho que Luiz Araújo provoca, o Mano também provoca, e isso é normal. É uma discussão. O treinador, acho que tem o direito, tá ali na beira do campo, não vai ficar ouvindo coisa à toa também. Acho que faz parte, né? O que não faz parte é o pós, né? É o pós, muita confusão, muita briga. Isso não é legal, isso não é bacana pro nosso futebol, né? Isso não é bacana, não é legal. E acaba manchando um pouco do futebol aí carioca, né? Mas repetindo,
Ficou esses debatezinhos, eu acho que é muito válido, é normal, faz parte. E acho super válido. O que eu não acho legal é. O que eu não acho legal é. Essas paradas aí de ficar arrumando briga no pós-jogo, né? E sempre tá acontecendo no Carioca. Foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Botafogo, todo o Flamengo, todo o clássico que tem aí no Rio de Janeiro. No final do jogo sempre tem uma confusão, né? Então acho que o futebol carioca precisa melhorar aí essa questão aí de rivalidade, né? Porque a gente viu aqui no futebol paulista, teve semifinal Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo. Teve polêmica do árbitro, mas em campo você não viu briga, em campo você não viu treta, em campo você viu só o futebol, né? Então precisa melhorar um pouco aí, que nem agora vai ter a final do Paulista, é um derby, é mais um clássico, né, pegado. E a gente não vê essa confusão toda que tem no Rio de Janeiro, né? Aqui acontece, mas acontece muito menos. Lá já aconteceu em 3 jogos já nesse Carioca. Contra o Botafogo foi uma confusão incrível. Mas é isso, o Carioca aí 2-1, né, pro Flamengo. O Flamengo aí tem grande chance aí de ser campeão aí nesse Carioca aí 2025. E o jogo vai acontecer esse final de semana no Maracanã, né, contra o Fluminense. Mas ainda é uma partida muito aberta, né? Pra falar a verdade, o Fluminense é um time bem montado, tá organizado, né? Acho que falta algumas peças também o Fluminense. Infelizmente aí o Ganso vai ficar fora, né? Por conta da cirurgia que vai fazer. Mas tem o Arias aí, tem o Canóbio, tem Cano, é um bom time, né? Acho que vai ser um bom jogo, vai ser um Fla-Flu da hora de assistir. E meu palpite aí é que o Flamengo leva essa taça aí. Mas eu vou torcer muito pro Fluminense. E é isso. Agora vamos passar para uma parte aí da resenha, né, rapaziada? Vamos entrar na resenha. Que já deu de Corinthians aí. Vamos ver final de semana.